Seja bem-vindo e aproveito para colocar as suas dúvidas aqui em direto ao Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Eu volto a recordar o número de telefone que está disponível, é o 229538525. Aproveite, faça a sua chamada e cuide da sua saúde. Dr. Álvaro Sá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório de hoje. É um prazer tê-lo aqui connosco. Vamos começar pelas cartas que nos têm chegado ao Porto Canal. Eu começo pela Margarida, que nos escreve de Matosinhos. Diz-nos o seguinte: na semana passada consultei o meu oftalmologista e ele disse-me que eu sofria de glaucoma. Disse-me que era uma doença do nervo óptico. Fiquei tão assustada que durante a consulta esqueci-me de tirar todas as dúvidas. Gostava, por isso, de perguntar se o glaucoma pode cegar e se é possível e de que forma o posso evitar. Pois, de facto, o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Popularmente as pessoas pensam que o glaucoma é a tensão alta do olho, mas na realidade esse é apenas um dos pontos que faz o diagnóstico. O que acontece é que o nervo óptico, à semelhança de um cabo de eletricidade com muitas fibras nervosas, vai perdendo essas camadas de fibras nervosas, de tal forma que o campo visual, ano após ano, vai diminuindo e por esse motivo a pessoa começa a ver muito mal. Primeiro de uma forma periférica e depois o campo visual vai se estreitando e começa só a ver a parte central, até que no extremo deixa mesmo de ver. Portanto, a visão torna-se afunilada. Como é que nós conseguimos primeiro fazer o diagnóstico? Quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, melhor, porque aí conseguimos prevenir a evolução, a perda da camada de fibras nervosas. E uma das formas que nós temos de evitar que o glaucoma evolua é diminuir a pressão do olho. Porque se a pressão do olho estiver alta para aquele nervo óptico, então o nervo óptico vai sofrendo e vai perdendo camada de fibras nervosas. Depende de pessoa para pessoa qual é o objetivo, qual é a tensão intraocular-alvo. Há pessoas que têm 20 de tensão e não têm glaucoma. Porquê? Porque aquele nervo óptico daquela pessoa está satisfeito com aquela tensão. E há pessoas que têm uma tensão que nós consideramos normal, por exemplo, de 14, de 13, mas para aquele nervo óptico é demasiado alto. E, portanto, mesmo com 13 ou 14 de tensão, o nervo óptico pode estar a sofrer e pode estar a diminuir o seu volume de fibras nervosas. Portanto, é importante consultar um oftalmologista e é muito importante também saber a história familiar. Pessoas que têm mãe, pai, irmãos, tios que tenham essa doença têm uma maior probabilidade, um maior risco de ter glaucoma. Portanto, é importante as pessoas que têm história familiar serem vigiadas e, a partir dos 40 anos, 45 anos, fazer visitas regulares a um oftalmologista, porque só um oftalmologista é que consegue, de facto, diagnosticar um glaucoma, quer através da observação, quer através de meios complementares de diagnóstico, que nos vão confirmar o diagnóstico e depois, claro, adequar a terapêutica. Para evitar que, de facto, a pessoa chegue ao extremo, que muitas vezes isso acontece, de chegar a um oftalmologista, já estar a ver muito mal e depois é irreversível, porque aquilo que se perdeu nunca mais se volta a ganhar. Ficam aqui, então, os conselhos para a Margarida de Matosinhos. Muito obrigada pela sua carta. Seguimos agora em frente e abrimos as portas à Maria Botelho, que nos telefona de Almada. Maria Botelho, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quais são as suas dúvidas? As minhas dúvidas quer dizer, eu tenho uma alta miopia desde os 3 anos. Neste momento tenho 58 anos e a miopia criou cataratas. Eu realmente já tenho consultado vários doutores. Tenho muito medo porque tenho uma retina muito fininha. Há muitos riscos. Eu tenho umas cataratas já enormes, mesmo muito grandes. E tenho uma miopia de 20 dioptrias, sem ter, neste momento estou com menos de 5% de visão. Pronto, não vejo, só vejo os bultos, não tenho visão, pronto. Eu para mim até parece que vejo porque nunca vi bem, mas tenho muitas dificuldades. Mas também tenho muito medo, porque pronto, há riscos e pronto, eu já fui consultada até num hospital público. Eu não sei se por nervos, por qualquer outra coisa, também me chamaram de um dia para o outro. E atendeu-me uma doutora. Nesse momento, eu outro dia tive um quisto num dente e não pude ser operada. Mas realmente eu tenho medo. Eu queria ter muita confiança na pessoa. Que me fizesse, eu tenho que me sentir confiante. Tenho muitas dúvidas, muito medo. E acho que as dúvidas não são só minhas, também já, porque me tenho apercebido, também são dos doutores.
Muito boa tarde, Dra. Maria Botelho. Boa tarde, doutor. De facto, eu percebo a sua angústia. Porque, muita angústia. por um lado, vê mal e, por outro lado, tem muito medo de ser operada. Ora, deixe-me explicar-lhe assim, de uma forma muito simples, há vários tipos de miopia. Quem tem, eu não sei se percebi bem, tem 20 dioptrias de miopia, é isso? Exatamente, 20. exatamente. 20 dioptrias, provavelmente o seu olho é um olho muito comprido. Se nós olharmos aqui para este modelo, o comprimento axial, isto é, desde esta retina até ao ápex da córnea, no seu caso é demasiado comprido. E ao ser muito comprido, a retina que está a forrar o globo ocular por dentro está toda esticada, entre aspas. E ao estar esticada, geralmente tem pontos de degenerescência, pontos mais fraquinhos. E claro, se nós vamos fazer uma cirurgia intraocular, pode haver compressões e descompressões, porque se tem catarata, a catarata dá-se nesta estrutura que se chama cristalino, que deixa de ser transparente, deixa de ser cristalino. Portanto, o que nós temos que fazer é substituí-lo e introduzir uma lente intraocular. Ao introduzir a lente intraocular, fazemos cálculos de tal forma que vamos retirar as 20 dioptrias de miopia que tem. É importante saber que o seu olho continuará sempre a ser um olho alto-míope, apesar de não ter graduação de miopia para longe. Vai ter óculos provavelmente para perto, mas para longe o nosso objetivo é sempre retirar a graduação que tem e deixá-la sem óculos para longe. Agora, o que acontece é que, em primeiro lugar, temos que fazer um bom exame da sua retina. É necessário, se houver alguma suspeita, porque pessoas que têm 20 dioptrias de miopia podem ter lesões da retina e, portanto, a senhora pode ser operada à catarata e, mesmo assim, continuar a ficar a ver mal. Portanto, é importante estudar-se muito bem a sua retina para termos a certeza que ela, apesar de ser toda esticadinha, é saudável, para nos garantir, teoricamente, uma boa acuidade visual no final da cirurgia. Em segundo lugar, é necessário verificar muito bem se a sua retina, especialmente na periferia, tem zonas mais frágeis, mais fininhas, como disse. Zonas que, pelo facto de operarmos à catarata, pelo facto de poder haver compressões e descompressões no seu olho, poderem romper, entre aspas. E, portanto, se houver alguma zona mais frágil, então aí nós conseguimos saber isso através de um exame que se faz antes da cirurgia, nomeadamente o estudo do fundo do olho, dilatando a pupila com umas gotinhas, nós vemos muito bem a periferia, toda a retina. Então, se houver zonas de fraqueza, podemos protegê-las com laser à volta dessas zonas, para que depois, durante a cirurgia, no pós-operatório imediato, essas zonas não descolem, que é o grande problema dos altos míopes. É tal e qual o problema que me falaram, é do descolamento da retina. Isso. Pois eu portanto, tenho muito medo. se nós soubermos que a senhora é alta míope, se fizermos um exame rigoroso, se notarmos que há zonas mais frágeis, se as protegermos, se a cirurgia for bem executada, então aí tem uma grande probabilidade de ficar bem. Tudo isto tem que ser bem explicado e tem que ser bem observada. A partir daí, é confiar no colega que a vai operar e se correr bem, fica muito satisfeita, sem dúvida nenhuma, não é? Pois eu assim estou muito triste, porque quando eu cheguei a usar lentes de contato, que ainda continuo a usar, certo. E era muito feliz, porque não era muito, mas 10% que eu vi, só 15%, para mim já era uma vitória. Ora, neste momento não. Não, porque a sua catarata não permite que a luz entre dentro do olho, não é? E, portanto, a sua retina precisa de muita luz. Portanto, pode pôr a lente de contacto, pode pôr uns óculos, mas, de facto, se não entra a luz para dentro do olho porque está a ser filtrada pela catarata, claro que fica insatisfeita, não é? Maria Botelho. Sim, sim. Agradeço a sua participação neste consultório. Muito obrigado, Sr. Doutor, e muito gosto em falar com o Sr. Doutor e com a senhora jornalista. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-la. Felicidades, Maria Botelho. Vamos seguir em frente e dar agora a vez à Elizabeth Campos, que nos telefona de Braga. Muito boa tarde. Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quais são as suas dúvidas? Doutor, eu tenho uma questão para lhe colocar. Eu sou míope desde que me conheço. Aliás, só comecei a usar óculos aos 5 anos, que foi quando entrei para a escola, e se aperceberam que eu, não via para o quadro. Desde então sempre usei óculos e lentes de contacto. Conseguia corrigir, tanto com os óculos e com as lentes de contacto, até cerca dos meus 29 anos.
Nesse lapso, entre os 21 e os 28, 27, eu tinha uns problemas que não sabia o que eram, agora sabe-se que é uma rinite vasomotora, e andava num otorrino que me infiltrava um corticoide quase de 8 em 8 dias em ambas as narinas. Nunca associei a minha falta de visão a essa infiltração. Sei que comecei a piorar, a deixar de ver tão bem como via, com as lentes de contacto e com os óculos, tanto que tinha carta de condução e desde os 30 anos que não consigo conduzir. Portanto, fiz vários exames e houve um colega doutor que disse-me que eu tinha um problema de nervo óptico, mas ninguém adiantou nada. Até há bem pouco tempo, o otorrino que me acompanha agora disse-me que essas infiltrações me podiam ter cegado e que poderá haver algum nexo de causalidade entre a minha falta de visão neste momento e esse corticoide que andou muito tempo a ser infiltrado na narina. Queria uma opinião do doutor, se isso poderá corresponder à verdade, se não. Ora, muito boa tarde, Dona Elizabeth Campos. De facto, os corticoides têm vários efeitos laterais, aliás. Todos os medicamentos fazem bem umas coisas e fazem mal a outras. E nós sabemos que os corticoides podem provocar catarata. Há um tipo de catarata muito típica dos corticoides, que são as cataratas subcapsulares posteriores, em que apenas a cápsula posterior do cristalino é que fica opacificada, e isso limita bastante a visão. Pode provocar olho seco e, por isso, se usava lentes de contacto, pode ter intolerância ao uso de lentes de contacto, porque se o seu olho fica seco, não fica bem lubrificado, está a pôr uma lente de contacto, que é um corpo estranho em cima da sua córnea, e, portanto, sente-se desconfortável. Pode provocar, inclusive, aumento da tensão intraocular, aquilo que estávamos a falar há pouco. Eu sei que é o glaucoma. Isso, aumenta a tensão, que pode danificar o nervo óptico. De facto, os corticoides são uma arma terapêutica muito importante, fundamental, porque são uma classe de anti-inflamatórios muito importante que nós usamos, mas têm que ser usados parcimoniamente, para que não cause danos, por exemplo, a nível ocular. Portanto, sem haver, não sei de facto qual é o problema que tem. Pronto, cheguei a ter 13 dioptrias, logo comecei a ter lentes de contacto, eu pus as minhas primeiras, eu tenho 51 anos, pus lentes de contacto com 17 anos, a minha miopia estagnou, estou com 10 dioptrias, o astigmatismo baixou substancialmente, neste momento estou com um 25 num e um 65 no outro. Vejo muito bem ao perto, sem qualquer tipo de prótese, sem óculos e sem lentes. Já não vejo bem ao perto com as lentes de contacto, mas só vejo 5 décimas de um olho e 3 do outro. Portanto, ao longe vejo muito mal. Tenho opacidade dos cristalinos, mas que o médico me tem ultimamente acompanhado diz que ainda é muito cedo para... Ele diz-me que se eu for operada à opacidade dos cristalinos, que vou ficar a ver aquilo que vejo agora. Portanto, eu para isso não me vou sujeitar a uma intervenção cirúrgica. Claro. Pronto, o que é certo se é que eu faço a minha vida normal, vejo para fazer tudo, não é? Mas sinto uma certa tristeza por não poder conduzir, por muitas vezes não ver, estou à espera de um autocarro, não vejo as letras do autocarro, para onde é que o autocarro vai, não vejo o número, e também não sei se há alguma coisa que eu possa fazer para remediar a situação de nervo óptico, ou para saber se efetivamente, porque nunca ninguém me sugeriu isso, para saber se efetivamente o meu problema tem a ver com o nervo óptico. Claro. Pois, eu percebo. De facto, um míope, caracteristicamente, vê bem ao perto e mal ao longe. E eu não sei se sempre viu 5 décimos de um olho e 3 décimos do outro. Não. Calculo que sempre tivesse visto bem. Se tem opacidades do cristalino, cataratas, mas se elas são incipientes, são leves, se o colega diz que, sendo operada ou não, ficava na mesma, em termos de cuidado visual, então, de facto, o problema não está no segmento anterior. Em princípio, não está no cristalino, não está na sua córnea. Portanto, estará, provavelmente, na sua retina. Retina e nervo óptico. Claro que há exames que nos podem despistar qual é o problema que tem, não é? Doutor, posso interromper? Eu já fiz acho que é uma
É que era coloscopia, qualquer coisa assim. Que era... Uma queratoscopia? Sim. Mas isso tem a ver com a superfície da córnea, não é? Sim. Nós chamamos isso também, um exame mais completo, uma topografia corneana. Sim, isso tem a ver com a superfície da córnea. Sim, já fiz. São problemas diferentes, não é? Faço sempre as gotas para dilatar e para ver o fundo do olho. Portanto, eu faço umas consultas de rotina constantes. Certo, Não é? mas não podemos misturar as coisas. Uma coisa é o cristalino, eu posso mostrar aqui no modelo, o cristalino, a tal estrutura que eu lhe falei que pode dar catarata. Outra coisa é o nervo óptico, que está aqui atrás, e a sua retina. E outra coisa é o que me está a falar, o tal exame, a topografia corneana, a queratoscopia, que é na superfície da córnea. Portanto, são tudo estruturas diferentes, cada uma das quais pode dar diminuição da acuidade visual, mas se falamos do nervo óptico, há determinados exames que devem ser realizados para se estudar se tem lesão ou não do nervo óptico. Se estamos a falar da córnea, há outro tipo de exames completamente diferentes que nos vão dar outro tipo de diagnóstico, outro tipo de soluções. Portanto, de facto é preciso perceber muito bem o que é que se passa consigo e estudar de uma ponta à outra o seu globo ocular para saber porque é que tem 3 décimos e 5 décimos, que eu compreendo que é bastante pouco para a sua vida diária, claro. Está bem, Elizabeth? Tá, doutor, muito obrigada. Muito obrigada a nós pela sua participação neste consultório. Felicidades, foi um prazer ouvi-la. Vamos dar a vez a outro telespectador.